Com 18 anos de idade, o meia Gustavo Prado tem entrado e dado conta do recado nas partidas do Internacional. Foi um dos destaques, por exemplo, na partida contra o Atlético Paranaense, onde o Inter teve uma boa atuação, criou oportunidades, mas ainda assim não conseguiu uma vitória lá em Curitiba. Agora, o jogador que estava pedindo passagem ao longo das últimas partidas deverá ter a sua oportunidade, a partir principalmente da lesão de Wanderson, que vai ficar um período fora em função de uma contusão no pé. Com isso, Prado se credencia a também ser um titular no restante da temporada e um potencial de venda importante do Inter para o futebol europeu. A gente fala sobre isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, eu quero falar a respeito de Gustavo Prado, meia que vem se destacando no ambiente colorado, um dos melhores jogadores das últimas partidas do Internacional e que deve agora ganhar uma oportunidade entre os titulares, a partir da lesão de Wanderson e a demora na recuperação de outros jogadores. Antes disso, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. ZAPAY, Zapay. Na Zapay tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito, IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu podes consultar através do aplicativo da Zapay. Usando ainda o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. Zapay, ZAPAY, o aplicativo que te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, tá? Um dos destaques do Inter nos últimos jogos tem sido o meia Gustavo Prado. Ele tem apenas 18 anos de idade, nasceu em 2005, vai fazer 19, somente no mês de junho, e tem entrado muito bem em todas as partidas que ele é chamado pelo técnico Eduardo Cudê. Ele entrou muito bem, por exemplo, nos jogos contra o Juventude, no jogo contra o Bahia, no jogo contra o próprio Palmeiras, ele entrou bem. E entrou muito bem na partida contra o Atlético Paranaense, onde o Inter não venceu. Mas ele foi, para mim, o melhor jogador do Internacional na partida, chutando a gol, driblando, chamando o jogo, marcando bastante. E isso vem o credenciando já há algum tempo, e a gente vem falando sobre isso, vem o credenciando para ser um jogador titular do Internacional, mesmo com apenas 18 anos de idade. Bom, não é a escolha do Cudê, não foi nos últimos jogos, ele tem optado, por exemplo, pelo Maurício, pelo Bruno Henrique, pelos dois pontas, o Wesley e o Wanderson, mas isso deve mudar a partir do jogo de quinta-feira contra a equipe do Delfim, do Equador, lá em Manta. Isto porque Wanderson está fora do confronto. A gente não sabe ainda o tempo de parada do Wanderson, é algo que o Inter deve comunicar ao longo dessa segunda-feira, ou então na terça, mas se tem a perspectiva de uma longa parada, mas o que a gente tem certeza é que nos próximos 2 jogos, pelo menos, contra Delfim e contra o Atlético Goianiense, o Wanderson está fora. E o que a gente sabe também, e isso foi colocado pelo técnico Eduardo Cudê, é que alguns jogadores não vão retornar. Alan Patrick, o Ener Valencia, o próprio Arangues, esses jogadores não retornam para quinta-feira contra o Delfim no Equador. Com isso, o Inter tem o mesmo elenco que tinha à disposição para enfrentar o Atlético Paranaense, sem o Wanderson. E o Cudê deverá colocar na vaga de Wanderson Gustavo Prado, que entre as suas características tem chamado a atenção pelo poder de marcação. A gente falou sobre isso na hora da dupla KTO do último domingo. O Gustavo Prado é um jogador que taticamente entende muito bem o jogo, marca muito bem, ele consegue ocupar os espaços da maneira que o Cudê pede, pressionando, resguardando quando é preciso resguardar. E essa inteligência tática de um garoto de apenas 18 anos é o que faz com que ele se credencie a ser titular. Ele vai ganhar essa oportunidade no Equador e isso está praticamente garantido. A questão é, Gustavo Prado deverá se manter como titular depois disso? Obviamente que isso vai depender da atuação dele, vai depender do desempenho dele no Equador. Mas, com outros jogadores voltando, o Ener Valencia, por exemplo, se abre a discussão.
O Gustavo Prado está jogando menos do que o Maurício. O Gustavo Prado não pode ser mantido no time titular do Internacional, mesmo com alguns jogadores importantes voltando. O que a gente tem certeza é que o Gustavo Prado, a partir de agora, é uma peça importante para o elenco do técnico Eduardo Cudê. Não só uma peça importante do ponto de vista de desenvolvimento, eu quero falar sobre isso, mas uma peça importante para efetivamente ajudar dentro de campo em jogos difíceis. Porque ele vem dando resposta em jogos difíceis, como, por exemplo, quase resolveu o jogo contra o Atlético Paranaense, só não resolveu porque o Borré perdeu um gol inacreditável, sem goleiro, inclusive uma bola que ele recebeu justamente do Gustavo Prado. E aí vem o conceito institucional em cima do Gustavo Prado, porque não é só a questão do Cudê colocar em campo o jogador que está rendendo mais, mas também do ponto de vista institucional a importância de revelar um jogador, de apresentar para o mercado um jogador de características muito interessantes e que pode ali na frente render uma grande venda para o time. O Gustavo Prado tem ainda 18 anos de idade. O Maurício, que a gente está falando de uma grande venda de 15 milhões de euros, tem 22. Olha a diferença, são 4 anos ainda de desenvolvimento que o Gustavo Prado pode ter para ser vendido. E obviamente que 4 anos de muita evolução que ele pode ter. Então a gente pode projetar um teto do Gustavo Prado maior ainda do que o do Maurício. A gente não sabe qual o limite desse jogador, mas ele tem dado uma resposta muito interessante. O Inter neste ano tem uma previsão de vendas a ser feita, mais de 100 milhões de reais, que deve boa parte dela ser preenchida com a venda do Maurício. O Inter não projeta vender o Gustavo Prado agora, mas se projeta sim o desenvolvimento deste jogador, para que ele possa ser uma peça importante a ser vendida no futuro. E aí o Inter estaria criando, dando alimento, dando suporte para um caminhão de dinheiro que pode chegar através deste jogador. O Gustavo Prado é a grande notícia dos últimos jogos. E ele deve ganhar uma oportunidade agora, com a saída do Wanderson, mas quem sabe se consolidando no time titular a partir do seu desempenho. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!